Me chamo Rebeca e hoje tenho 16 anos. A história que venho contar não é minha diretamente, mas está profundamente entrelaçada com a trajetória da minha mãe. A quem chamarei aqui de Sônia, foi ela quem viveu cada detalhe e ao longo dos anos me relatou tudo com riqueza de detalhes. Detalhes esses que até hoje mexem com toda a nossa família. Minha mãe, Sônia, é a filha mais velha de uma família enorme. Minha avó teve 16 filhos ao todo, e minha mãe foi a primeira. A caçula se chamava Thalita. Desde que Thalita nasceu, todos perceberam que ela era diferente. Não só pelo fato de ser muito mais carinhosa e atenciosa do que os outros irmãos, mas porque ela carregava algo em seu olhar, algo que ninguém conseguia explicar bem. Thalita era sensível ao extremo, chorava por coisas que os outros não notavam, e era como se tivesse um radar emocional. Mas além disso, ela era extremamente apegada à minha mãe, apesar da grande diferença de idade. Segundo minha mãe, ela era uma menina tão doce, que conquistava todo mundo com facilidade. Bastava chegar em algum lugar que logo fazia amizade com alguém. Um desses laços aconteceu numa ida ao centro da cidade, quando ela conheceu uma senhora que era dona de um pequeno bazar de usados. Sempre que minha avó ia até o centro com Thalita, parava nesse bazar. A dona do lugar se afeiçoou muito à menina e, percebendo que a família não tinha condições financeiras, passou a presentear Thalita com objetos do bazar. Um dia, entre bonecas antigas e livros empoeirados, ela entregou à menina um livro encapado com couro escuro. Disse apenas: "Esse aqui é especial, querida. Cuide bem dele." O título em letras douradas dizia: "O livro de Cipriano." Thalita tinha apenas 6 anos. Na época, minha avó acreditava que se tratava de um livro de oração. Afinal, o nome parecia santo. E ela era uma católica fervorosa. Colocaram o livro na estante, entre uma bíblia infantil e uma enciclopédia. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo a mulher do bazar, era o tipo de energia que aquele livro carregava. A partir dali, a personalidade de Thalita começou a mudar. Ela, que já era sensível, se tornou ainda mais introspectiva. Começou a dormir mal, chorava no meio da noite, e depois passou a relatar que via vultos andando pelos cantos da casa. Meus avós achavam que era imaginação fértil de criança, mas minha mãe, que a conhecia tão bem, notava que havia algo real naqueles olhos arregalados durante a madrugada. Thalita aprendeu a ler sozinha e, num período curtíssimo, devorou todo o conteúdo do tal livro. Era como se tivesse sede por aquelas palavras. Aos 8 anos já sabia de cor diversos trechos, inclusive rituais estranhos. Começou a escrever símbolos nos cadernos e falava de sonhos que depois se realizavam. Algumas previsões eram bobas, como quem bateria a porta no final da tarde, ou qual vizinho traria um bolo. Mas com o tempo as previsões passaram a ter um tom mais sombrio. Um dia, Thalita revelou para minha mãe uma visão. Disse que tinha visto toda a família reunida em uma casa branca com janelas azuis, numa cidade que ela não reconhecia perto do mar. Disse que nessa casa aconteceria algo muito ruim, que muita gente da nossa família morreria ao mesmo tempo. Falou em fogo, em fumaça, e que ela sentia medo, muito medo. Chorava enquanto falava isso. Minha mãe, adolescente na época, ficou assustada. Contou para minha avó, que não deu ouvidos. Disse que era influência do livro e que Thalita precisava parar de inventar coisas. Brigou com ela, proibiu de falar disso de novo. Mas o livro continuou ali, guardado, e a visão nunca foi esquecida. Dos 8 aos 11 anos, Thalita continuou tendo visões. Algumas se concretizavam, outras eram mais simbólicas. Minha mãe começou a anotar essas previsões num caderno, escondido, porque sabia que aquilo ia dar em algo. Mas ninguém poderia imaginar o que realmente viria a acontecer. Thalita morreu aos 11 anos, uma gripe forte. Em poucos dias, seu corpo não reagiu aos remédios. Era como se algo tivesse drenado sua energia. A família ficou devastada. Minha avó nunca mais foi a mesma. Até hoje a morte da Thalita é o maior buraco no coração da nossa linhagem. Nenhuma outra criança da geração dos meus tios faleceu. Nenhum outro neto ou bisneto teve qualquer problema de saúde tão sério. Só Thalita. Meses depois da morte dela, chegou o final de ano. Um tio distante, com boas condições financeiras, convidou toda a família para passar o Réveillon em uma casa litorânea alugada por ele.
Disse que queria reunir todos os irmãos e sobrinhos. Era uma chance única, já que era raro todos se juntarem. Minha mãe, assim que viu uma foto da casa, congelou. A casa era exatamente como Thalita havia descrito. Mesma fachada branca, mesmas janelas azuis, mesma localização, próxima ao março. Ela sentiu um frio no estômago, mas decidiu não falar nada para não assustar os outros. Porém, quando chegaram lá, o sentimento piorou. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. Crianças brincando, adultos cozinhando juntos, muita alegria. Mas minha mãe não conseguia relaxar. A cada estalo, a cada chiado na tomada, ela pulava. Tinha certeza que algo estava prestes a acontecer. Na terceira noite, ela começou a fingir que estava doente. Forçou vômitos. Parou de comer. Dizia que estava com febre e tontura. Minha avó, temerosa por já ter perdido uma filha, decidiu que ela deveria voltar para casa imediatamente. Levou os outros filhos mais novos com ela. Voltaram no fim do dia seguinte. Naquela mesma madrugada, um incêndio devastou a casa litorânea. Não se sabe ao certo como começou. Especula-se que tenha sido um curto-circuito num dos aparelhos de som. O fogo começou no andar de baixo, e como quase todos os quartos ficavam no andar superior, muitos não conseguiram sair. O incêndio se alastrou com velocidade assustadora. 15 pessoas da nossa família morreram naquela noite. 15. A dor foi insuportável. Meu tio, que havia alugado a casa, nunca mais voltou a reunir a família. Minha avó passou meses em estado de choque. Foi só após tudo que minha mãe revelou para todos a visão da Thalita. Mostrou até o caderno com as previsões que havia anotado ao longo dos anos. O livro de Cipriano foi enterrado no quintal por um dos meus tios, numa cerimônia silenciosa. Nunca mais foi falado. Mas minha mãe me contou essa história anos depois, quando eu mesma comecei a ter sonhos estranhos. Será coincidência? Ou o dom passou para mim, eu não sei. Mas desde pequena, sonho com lugares que nunca vi. Às vezes coisas pequenas acontecem como vi nos sonhos. Não quero mexer com isso. Mas parte de mim sente que Thalita não terminou sua missão. E talvez, de alguma forma, eu precise entender o que tudo isso significa. Essa é a história que sempre me acompanha. Uma mistura de dor, destino e o sobrenatural. E mesmo que muitos duvidem, eu sei o que minha mãe viu. Eu sei quem foi Thalita. E eu sei que o livro de Cipriano deixou marcas que ainda não se apagaram. Essa história é, sem dúvida, uma das mais perturbadoras que já passaram por aqui. E ela nos leva a uma reflexão profunda sobre os limites entre o natural e o sobrenatural, o sagrado e o profano, o acaso e o destino. O que mais impressiona nesse relato não é apenas o envolvimento de uma criança com um objeto considerado por muitos como maldito, o famoso livro de São Cipriano, mas o modo como tudo se desenrolou. As visões precisas, a rejeição da família, a perda precoce e o trágico desfecho que parecia inevitável. Será que Sofia, como chamamos aqui, já tinha dons espirituais e o livro apenas amplificou algo que já existia? Ou foi o livro que despertou forças que jamais deveriam ser tocadas, especialmente por uma criança inocente? A morte dela tão repentina, o incêndio premeditado por uma visão anos antes e a incapacidade da família de entender o que estava por vir. Tudo isso levanta uma dúvida que ecoa até hoje. Teria ela tentado, de alguma forma, impedir uma tragédia maior e não foi ouvida? É assustador pensar em como certos objetos, considerados inofensivos por muitos, podem carregar consequências tão pesadas. A questão que fica é: existem livros que jamais deveriam ser lidos? Existem conhecimentos que deveriam permanecer ocultos? No fim, essa história é um aviso, um alerta silencioso vindo do além de que nem tudo que parece inofensivo é. E que algumas advertências, mesmo vindas de uma criança, devem ser levadas a sério. Se você, assim como nós, ficou impactado com esse relato, comente aqui embaixo. Você acredita que o livro foi responsável por tudo? Ou que Sofia era apenas uma alma sensível demais para um mundo tão cego e cruel? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir esse alerta. Nos vemos no próximo mistério.